Olá, meu nome é Edinalva, sou gestora e hoje nós vamos começar uma série chamada Aprimorando Conhecimentos. Vamos fazer o resumo da obra de Heloísa Luck, Gestão da Cultura e do Clima Organizacional da Escola, série Cadernos de Gestão, volume 5. Então vamos lá. A questão do clima organizacional na escola. Fique atento! O clima organizacional representa a personalidade de cada instituição escolar, manifestada nos conceitos e sentimentos que funcionários, professores e demais membros da comunidade escolar partilham e sentem a respeito da organização escolar, liderada pelo gestor, sendo que estes afetam de maneira positiva ou negativa sua satisfação e motivação para o trabalho. De acordo com o Luck, de 2010, página 65, o clima organizacional corresponde a um humor, estado de espírito coletivo, satisfação de expressão variável segundo as circunstâncias e conjunturas do momento, em vista do que seu caráter pode ser sobremodo temporário e eventual, dependendo da resolução das condições que criam essas características. Daí a ser também cognominado de atmosfera. Essa atmosfera é construída e vivenciada por todos que fazem parte do cotidiano e do ambiente escolar. É constituída a partir das relações interpessoais e até mesmo por fatores externos relacionados ao ambiente físico da escola, como reformas estruturais, por exemplo. É possível identificar dois tipos de clima dentro das escolas: o clima fechado, onde os membros do ambiente de trabalho não são considerados nem consultados, representando-se assim como rígido, autocrático e constrangedor. E também o clima aberto, no qual é percebido um ambiente com indivíduos motivados com o trabalho, reconhecido, uma vez que há a participação desses indivíduos em todos os níveis do trabalho e das decisões. De acordo com Brunner, 1992, o clima de uma organização reporta-se a uma série de características relativamente permanentes que a. diferenciam uma dada organização, podendo considerar-se que cada escola é suscetível de possuir uma personalidade própria, um clima específico. B. Resultem dos comportamentos e das políticas dos membros da organização, especialmente da direção, uma vez que o clima é causado pelas variáveis físicas, estrutura e humanas, seria o processo. C. São percebidas por membros da organização. E D. Servem de referência para se interpretar uma situação, pois os indivíduos respondem às solicitações do meio de acordo com a percepção do clima. E funcionam como campo de força destinado a dirigir as atividades, na medida em que o clima determina os comportamentos organizacionais. Desta forma, gestores, para que possam ser considerados competentes, é necessário que se debrucem sobre questões referentes ao clima e à cultura escolar e sobre condições que criam e suas manifestações que expressam um conjunto de respostas tácitas, atitudinais e comportamentais aprendidas coletivamente no enfrentamento de desafios. Assim, é condição para que os fundamentos, diretrizes, princípios e objetivos sejam adequadamente formulados, construídos e interpretados à luz da realidade em que serão aplicados e sejam devidamente traduzidos para os atores, assim como esses atores, coletivamente organizados, compreendem os desafios próprios de organização de seu ambiente para tal implementação. Luck, 2010, página 26 a 27. De maneira geral,
Clima e cultura organizacional não são termos sinônimos, mas complementares e que estão intrinsecamente ligados. É importante reconhecer que os conceitos de clima e de cultura organizacional estão intimamente interligados, de tal modo que não apenas se reconhece que um faz parte do outro, como também se sobrepõem e se confundem em muitos aspectos, conforme se observa na realidade. Idem, página 53. Dessa forma, é imprescindível que o gestor tenha capacidade de conhecer e compreender como realmente se apresenta o clima e a cultura organizacional no seu âmbito escolar, de modo a traçar seus objetivos e suas ações, visando a melhoria do trabalho escolar como um todo. O gestor não deve se esconder das dificuldades ou culpá-las pelo fracasso escolar. Ao contrário, ele deve assumir um papel de liderança e auxiliar que a comunidade escolar caminhe em direção ao sucesso do processo de ensino e aprendizagem. Os gestores escolares, considerando-se as expressões ideais de sua atuação, ao assumirem as responsabilidades de seu cargo, passam a ter como inerentes a ele a responsabilidade de liderar a formação de clima e cultura escolar compatível com concepções elevadas da educação e políticas educacionais, de modo que se promova um ambiente escolar estimulante e adequado para a formação consistente e aprendizagem significativa de seus alunos. Luque, 2010, página 128. Vale lembrar a expressão popular que afirma que a escola é a cara do diretor, ou seja, a ele cabe liderar para o sucesso ou para o fracasso. Por isso, é imprescindível que ele tenha conhecimento do clima e cultura organizacional da sua comunidade, de modo a buscar as transformações necessárias para a melhoria da qualidade do ensino. Assim, o trabalho do gestor deve estar focado no modo coletivo de ser e fazer da escola, nas suas relações interpessoais, em suas tendências e articulações dentro e fora da escola. A boa gestão de cultura e do clima organizacional indicará em um projeto educativo de sucesso. Se o gestor tem objetivos transformadores e vê a necessidade de a escola organizar-se democraticamente, ele irá exercer influências no que diz respeito às formas de organização do trabalho, sua distribuição e implementação, sintonizar as relações interpessoais, os estilos de comunicação, mediar as reações das pessoas diante dos desafios enfrentados e ainda equacionar as influências externas, como as determinações impostas e orientações propostas pelo sistema educacional e os recursos que lhes são disponibilizados. Agora falaremos sobre a cultura organizacional no ambiente escolar. Ainda de Louisa Locke. A cultura organizacional no ambiente escolar. Desde 1980, vem crescendo o interesse pelo estudo e pela renovação das teorias existentes no que diz respeito à cultura que permeia as organizações empresariais como um todo. Observar a cultura, segundo Teixeira, 2002, permite, abre aspas, recolocar o fato especificamente humano nas organizações, fecha aspas. Estas que até então eram analisadas sob uma ótica mais estrutural e como espaço de exercício e luta por poder, de acordo com Teixeira, 2002, página 16. O interesse atual pelo estudo da cultura organizacional tem motivação diversa dos estudos realizados nos anos de 1960, cujo objetivo era responder às indagações referentes ao impacto cultural sobre a estrutura e os processos de comportamento no interior das organizações, que tinham, em razão da sua multinacionalização, que atuar em diferentes culturas. Assim, a escola é uma organização que, apesar de não ser necessariamente tomada como multinacional, atua
em esferas nacional, regional, estadual, municipal e local, sendo impactada socialmente por fatores econômicos e culturais que permeiam essas esferas. Sob a ótica educacional, a cultura organizacional, segundo Luque, 2010, representa, abre aspas, o que a escola realmente faz, como ela é e os valores que de fato assume, fecha aspas. Ou seja, trata-se da realidade prática e coletiva da instituição escolar. É importante ressaltar que muitas vezes, por se tratar do aspecto prático, a gestão preocupa-se em conhecer a realidade escolar de forma superficial e decisões e ações tomadas sob essa ótica não resolvem os problemas, muitas vezes apenas os mascaram. Isso porque a cultura é algo mais profundo, daí a ser representada como um iceberg. Possui uma pequena parte visível e uma grande extensão submersa. Dessa forma, segundo Luque, 2010, abre aspas, não se pode, por óbvio, julgar que aquilo que não seja percebido não exista, ou que não exerça um papel significativo no curso das ações e seus trabalhos, fecha aspas. O que se esconde acaba impedindo silenciosamente, dissimuladamente e sorrateiramente a implementação de decisões e ações que sejam efetivas para a solução dos problemas educacionais e a consequente melhoria da qualidade do ensino nessa instituição. Conhecer a cultura organizacional da escola representa, pois, um processo de desvelamento de camadas submersas, o que é possível na medida em que sejam capazes de, dentre outros aspectos, assumir um olhar inquisitivo sobre os comportamentos, ações e reações expressos na escola, suspendendo qualquer julgamento prévio, agir com muita perspicácia, olhar clínico e sensível, que procura ver o significado mais profundo daquilo que está aparente e aquilo que fica além do aparente, identificar suas ramificações internas, compreender os significados de todos esses aspectos observados. Luque 2010, página 58. Além disso, por se tratar de um processo de desvelamento de camadas submersas, a cultura organizacional pode passar despercebida por muitos integrantes da comunidade escolar, além dos gestores. Também esse processo não é algo imutável, ele se transforma, modifica-se enquanto reflexo das relações em um determinado tempo e espaço social. Segundo Forquim, 1993, página 14, citado por Franco, 1997, a cultura que permeia a escola também é produzida e reproduzida pela própria escola. Abre aspas, a cultura é o conteúdo substancial da escola e da educação. A educação não é nada fora da cultura e sem ela, mas reciprocamente dir-se-á que é pela e na educação que a cultura se transforma e se perpetua, fecha aspas. Franco, 1997, segundo as ideias de Forquim, 1993. Afirma que a escola seleciona elementos da cultura, que vai transmitir, valorizando uns, esquecendo outros, conforme interesses sociais, políticos e econômicos, e os reelabora didaticamente, produzindo assim uma cultura escolar. Agora falaremos sobre conceitos de liderança e gestão escolar. Vocês vão perceber que é apenas um resumo. O gestor e o espaço escolar possuem uma relação muito estreita que deve ser analisada, estudada e refletida, pois na contemporaneidade a gestão escolar precisa preocupar-se mais com os fins da educação, com a eficácia da escola no cumprimento de sua função social e com os resultados que devem ser buscados e, para tanto, a necessidade da eficiência gestão de liderança ativa e também de atuar visando tornar o espaço cada vez mais funcional e dinâmico, adequado ao processo educativo escolar onde trabalham. Sobre a questão da liderança, como ela é algo interpessoal, possui várias definições. Uma delas
apresentada por Montana e Charnoff, 2000, citado por Botelho e Cron, 2010. Abre aspas, a liderança é um processo pelo qual um indivíduo influencia outros a realizar os resultados desejados, fecha aspas. Nessa perspectiva, destacam-se 3 formas de liderança. A primeira, liderança autocrática. Somente o líder fixa as diretrizes, define e distribui tarefas, sem participação do grupo. Segunda liderança, a liderança liberal, conhecida também como laissez-faire, mínima participação do líder. O grupo tem liberdade total para as tomadas de decisões coletivas ou individuais. E a terceira liderança, chamada de liderança democrática, o líder assiste e estimula o grupo a tomar decisões, dividir tarefas e esboçar os meios para se atingir um objetivo. A fim de avaliar o impacto dessas 3 formas de liderança, em 1939, Ralph, da Unidade e da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, fizeram estudos envolvendo meninos de 10 anos que foram orientados alternadamente durante 6 semanas para a execução de tarefas dentro das 3 perspectivas de liderança. Dentre os resultados, obteve-se, segundo Botelho com 2010, liderança autocrática. De acordo com o experimento, com esse tipo de liderança, o comportamento dos grupos mostrou forte tensão, frustração e, sobretudo, agressividade. De um lado e de outro, nenhuma espontaneidade nem iniciativa, nem formação de grupos de amizade. Embora aparentemente gostassem das tarefas, não demonstraram satisfação com relação à situação. O trabalho somente se desenvolvia com a presença física do líder. Quando este se ausentava, as atividades paravam e os grupos expandiam seus conhecimentos, seus sentimentos reprimidos, chegando a explosões de indisciplina e de agressividade. Já a liderança laissez-faire, através desse estilo, embora a atividade dos grupos fosse intensa, a produção foi simplesmente medíocre. As tarefas se desenvolviam ao acaso, com muitas oscilações, perdendo-se muito tempo com discussões mais voltadas por motivos pessoais do que relacionados com o trabalho. Notou-se forte individualismo agressivo e pouco respeito com relação ao líder. Já na liderança democrática, com esse estilo de liderança, houve formação de grupos de amizade, de relacionamentos cordiais entre os meninos. Líder e subordinados passaram a desenvolver comunicações espontâneas, francas e cordiais. O trabalho mostrou um ritmo suave e seguro, sem alterações, mesmo quando o líder se ausentava. Houve um nítido sentido de responsabilidade e comprometimento pessoal. Nessa perspectiva, dentro do âmbito educacional, a liderança democrática é a que mais condiz com os objetivos da educação de formar o indivíduo com autonomia para exercer uma cidadania plena, de modo a contribuir e lutar por uma sociedade melhor. Uma gestão com as características dessa forma de liderança é chamada de gestão democrática. E é essa gestão que nós queremos na escola, né? Então, a fonte é bibliografia Heloísa Luque, Gestão da Cultura e do Clima Organizacional da Escola. Petrópolis, Vozes, 2010. Série Cadernos de Gestão, volume 5. E espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aí no meu canal.